Antes da gente começar, eu gostaria de trazer uma leitura, como de praxe, é nosso costume, para a gente poder harmonizar, para a gente poder nesse momento aqui desconectar de todos os nossos problemas, que não são poucos, que é inerente a esse plano, né? Mas para a gente aproveitar esse momento que estamos juntos aqui, à luz do Evangelho do nosso Mestre, e tentar extrair o máximo possível que conseguirmos. A leitura que eu trouxe essa manhã para iniciar a nossa palestra, ela está num livro de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico, e ela está logo ali no prefácio desse livro. Ela faz o prefácio, a introdução desse livro. E nós brasileiros, a gente tem a mania de sempre pegar um livro e já ir direto ao capítulo 1, né? E perdemos riquezas, perdemos ali antecipações de detalhes do que vamos ler, do que vai ser lido. E esse prefácio é intitulado Peito de Amor. Mas observem as falas de Humberto de Campos nessa obra, como tem tudo a ver com essa busca de melhoramento íntimo, com a humildade deste espírito que tinha capacidade de falar muito sobre si e ele o pouco faz. Olha só, ele diz assim: Senhor Jesus, em teu louvor, apóstolos de tua causa homenageiam-te em toda parte. Em teu nome, diversos apóstolos cristãos te homenageiam de toda parte. E vamos por toda parte, esses cristãos, né, que homenageiam Cristo, os que te ofertam. Aí ele coloca 2 pontos aqui e começa a elencar: a riqueza do exemplo, a oficina do lar, o brilho da cultura, o ouro da palavra, a luz da fé viva, as fontes da compreensão, os sonhos da arte, os lauréis da poesia, as obras-primas da bondade, os tesouros do afeto. E aí Humberto de Campos continua dessa forma: perdoa, mestre, se nada mais possuímos, a fim de te honorificar-te, sendo estas páginas singelas que colocamos em teu nome, na estante da vida, páginas que, aliás, fundamentalmente não são nossas. Traz uma humildade de ser apenas ali um compilador de informações. Constitui migalhas de tuas glórias, humildes reflexos de teus próprios ensinamentos que recolhemos nas estradas e que tentamos, de algum modo, admirar-te e seguir-te, compreender, praticar. E se assim procedemos, com todas aquelas coisas que ele colocou ali como pré-requisito de um cristão, Senhor, trazendo-te em restituição aquilo que te pertence e que nós todos, ele se coloca no meio, né? Os espíritos ainda vinculados à terra, todos os espíritos que aqui pertencem energicamente, precisamos de ti. Precisamos de ti. Bom, dito isso, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mais uma vez tentar aqui desvencilhar de toda dificuldade que passamos nos nossos dias,
nesses tempos difíceis, pedindo a Ti, Mestre Jesus, com muita humildade, ciente da nossa pequenez ainda, conseguir aprender o máximo possível do Teu Evangelho, mas sobretudo, como nos alerta Humberto de Campos, praticá-lo, porque somente a prática vai conseguir romper as fibras dos nossos corações, tocar na nossa alma, para podermos verificar aquilo que ainda existe em nós, que precisa ser mudado. Nessa manhã, Te damos glória, Mestre Jesus, por esta casa que nos acolhe, pelos irmãos que aqui estão presentes. Muito obrigado, que assim seja. Meus irmãos, como eu havia dito, o nosso capítulo dessa manhã é o Cristo Consolador, é o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E não tem como a gente falar do Cristo Consolador sem ter passado pelo bem-aventurado dos aflitos. E por isso foi tão bom, no domingo passado, a gente ter mergulhado dentro do conceito das aflições. A gente ter percebido que bem-aventurados aqueles, ou seja, felizes aqueles que percebem na dor a oportunidade, enxergam na dor aquilo que ainda dói, aquilo que ainda preciso modificar dentro de mim. Essa é a função da dor. Mostrar ainda onde nos incomoda, aonde precisamos lapidar. E a razão do bem-aventurado dos aflitos é essa. Não mais nos sentirmos vítimas. Pelo contrário, protagonistas. Somos os artífices, somos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Mas também compreendemos que as dores são algo que precisa ser raciocinada. E como o próprio nome diz, dói, machuca. E seria hipocrisia da nossa parte falar que é fácil passar pela dor. Mas existe uma forma, existe um meio que nós, invariavelmente, todos os espíritos encarnados, salvaguarda aqueles que são missionários, espíritos de luz que estão aqui contribuindo e que normalmente são os que mais passam por aflições pelo cunho do exemplo. Todos nós temos uma maneira de passar pelas nossas dores com mais suavidade, com mais alegria. E parece um contrassenso falar isso, mas não é. É por isso que é importante, para a gente chegar até aqui, a gente depois voltar um pouquinho e entender conceitos primários da doutrina espírita. Quando fala que Jesus não veio destruir a lei, quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, quando ele diz que há muitas moradas na casa do nosso Pai, quando ele afirma que ninguém poderá ver o reino de Deus, poderá alcançar essa paz interior se não nascer de novo, demonstrando a nossa fragilidade ainda, a nossa pequenez, e que é necessário a gente estar envolvido nessa lei da reencarnação. E aí vem o consolo. Olha só, em Mateus, diz assim, Mateus capítulo 11, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus já nos convida a um movimento, como em todos os seus ensinamentos. Ele espera de nós o vinde a mim, o buscá-lo. E Kardec diz assim no comentário do item 2: todos os sofrimentos, todos. E aí a gente pode falar de miséria, decepções, revés financeiro, perdas de entes queridos. Todas essas dores que até então eram incompreendidas para nós, só há uma forma de cicatrizar essa ferida: fazendo uma coisa que Jesus sempre o fez: visão futurista. Jesus sempre foi futurista nas suas palavras. Agora há pouco eu citei ele dizendo que o reino dele não era deste mundo. Como esperar coisas positivas e boas quando nós estudamos que ainda estamos no mundo de segunda categoria, provas e expiações, onde a dor, a aflição é o mecanismo de movimento desse planeta? O que esperar? E a gente quer o quê? Felicidade plena dentro da lógica desse planeta. Não vamos encontrar. Nós vamos encontrar resquícios de felicidades primárias, quando nós nos aproximamos da lei divina. Porque aqui e agora é o momento de nós expurgarmos dentro de nós tudo aquilo que ainda nos prende, nos coloca nesse planeta, que é o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a vaidade e por aí vai. Entretanto, o Mestre sabe, porque ele trabalha em comunhão com o Pai. Ele sabe que nós temos essa fragilidade. E é por isso que ele abre os braços e diz: aquele que vinha a mim, aquele que buscar consolo, não no Cristo homem, não na figura que tanto nos emociona, não mais nisso, nos teus ensinamentos, na sua moral. Quando falamos moral, converte-se em conduta. Como falamos em conduta, reflete em ação. Percebe? É a mudança desse conjunto. É todas as vezes que tivermos dúvidas se estamos trilhando um caminho certo, pensarmos: o que o Cristo faria? Como ele agiria na tomada dessa decisão? Ou não somos cristãos? Ou ele não é o nosso guia e modelo, como refere-se à questão 625 do Livro dos Espíritos? Aquele que devemos nos espelhar. É isso que ele nos diz. Quando ele fala: vinde a mim, pegai os ensinamentos que eu deixei para vocês, praticai, que as dores vão ser suave. A promessa não é eliminar dor, não existe milagre. A promessa é: verifique aquilo que está em você, mas se você estiver junto comigo, o seu jugo vai ser suave, pois o seu fardo ficará leve. E por quê? Simplesmente porque começamos a compreender, começamos a nos enxergar dentro dessa obra não mais como vítima. Ao contrário, começamos a reparar que somos nada mais, nada menos que algozes, porque estamos aqui por merecimento, ou Deus não é bom e justo, que é um dos seus atributos, né? Então a gente precisa começar a canalizar esses conceitos, porém colocando em prática no nosso cotidiano. E aí, no Evangelho de João, capítulo 14,
tem aquela passagem famosa que ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Somos cristãos? Quais são os mandamentos de Jesus? Quais são os mandamentos que Cristo nos ensinou? E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Ele já foi o primeiro Consolador na sua passagem aqui na terra. Ele já foi o primeiro a suavizar, a trazer o lenitivo, a trazer esperança para os nossos corações na sua passagem. Tanto é que depois de 2000 anos, ninguém o esqueceu. Ele foi o único ser encarnado que conseguiu dividir historicamente o nosso ciclo em antes e depois de Cristo. E com todo respeito, né, uma vez escutei Severino Celestino contando uma história de um amigo dele que é judeu, né, e fala: olha, eu não vejo ainda, não consigo enxergar a importância desse seu Cristo, mas todas as vezes que eu vou no banco, ele me faz assinar com a data depois de Cristo. Simbolicamente, ele dividiu, ele trouxe para nós a luz. Mas Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 24, que tem o nome Restabelecendo Verdade, que o Espiritismo, o outro Consolador prometido por Jesus, vinha desse modo, nessa configuração, com esse esclarecimento, com essa lucidez, com essa razão que nos encanta. Na hora psicológica das grandes transformações, no centro da intelectualidade parisiense, ali onde o que tinha de mais intelectual entre os homens, ali onde o raciocínio era estritamente ligado à ciência humana. E ele nos traz, com o auxílio do nosso querido irmão Kardec, através de situação, de processo empírico e científico, com muita lógica e razão, uma doutrina que vem para alargar os nossos horizontes, que vem para tirar o véu, de acabar, como a gente gosta de dizer, né? O nosso querido Chico, ele acabou com a morte através de um grafite e um papel, levando amor e consolação a mais de 10 mil mães, muito mais de 10 mil mães, através de suas cartas consoladoras. Que ali, cientificamente, e que não nos importa, né? Nós acreditamos, mas cientificamente comprovado, através de assinaturas mecanicamente periciadas, de dados que o Chico, mais de 600 pessoas por dia, como que ele ia saber detalhes, particularidades de pessoas que vinham do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste? A questão fenômica desse processo, hoje para nós, pouco importa. Mas ele acabou com a morte. E Emmanuel continua assim: alentando o espírito humano, o Espiritismo vem alentando o espírito humano, para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam. Lembra do cristianismo primitivo, como era lindo? E sofreram. Lembra das fogueiras, das crucificações, dos circos de Roma? Quantos irmãos nossos passaram por ali para que nós tapássemos isso com o nosso orgulho e egoísmo? De quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização, com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar
o cristianismo que nós deturpamos, que nós mascaramos. E Kardec complementa essa fala no item 4 assim: ele chama os homens à observância da lei. Ele nos chama, o Espiritismo nos chama à observância da lei. Ele nos chama a refletir que todos nós, criaturas, obedecemos uma lei de harmonia criada pelo Pai, subdividida em várias leis que regem o universo, e que nós só sofremos porque afastamos das leis divinas. Temos condutas, temos práticas que nos coloca abaixo dessa linha, dessa lei. O Espiritismo vem nos mostrar, não impor. O Espiritismo ele não impõe. O Espiritismo ele expõe. Muitos irmãos na senda do cotidiano falam: você não bebe porque o Espiritismo te impõe a não beber? Você não fuma porque o Espiritismo te impõe a não fumar? De maneira nenhuma, meu irmão. O Espiritismo me mostra a consequência da bebida. O Espiritismo me mostra a consequência do tabaco, bem como consequências muito piores: o meu orgulho, a minha vaidade, a minha língua felina em falar do meu próximo, em julgar o meu próximo. O Espiritismo ele me mostra, mas estar no meu querer, seguir ou não. Ou seja, em outras palavras, sofrer, continuar sofrendo ou parar com esse sofrimento de causas atuais. Que está na minha mão modificar isso. E isso é confortador, é consolador. Bom, como o nosso tempo urge, né? Como passa muito rápido. Eu gostaria de aqui aproveitar esses minutos finais para trazer uma história, na realidade um recorte da história desses tempos salutares e gostoso do do cristianismo primitivo, aonde nós, espíritas cristãos, precisamos sempre estar voltando o olhar lá no passado e trazer para o nosso dia a dia, buscando essa luz e colocando em prática hoje. O livro é o Paulo e Estevão, e já deixo aqui em alusão aos seus 80 anos, completado agora no último 8 de julho. Essa obra que ela modifica vidas. E fica o convite para os nossos irmãos aqui no salão, que nos assistem em casa, para aqueles que não a leram, coloque no seu radar. Leia com atenção, leia com carinho, página por página, parágrafo por parágrafo, frase por frase. Perceberão a essência do Cristo Consolador. E o objetivo desse recorte, nessa manhã, é justamente trazer para a nossa reflexão o que é capaz um espírito embriagado do amor cristão, mergulhado no entendimento que as dores aqui são apenas uma etapa. E para a gente entrar nesse recorte, e peço já desculpa pela pobreza de detalhe devido ao tempo, a gente vai ter dois pivôs, dois protagonistas desse recorte específico que nós estamos trazendo, que é Estevão que era
no passado nomeado Gesiel. Estevão tinha uma irmã na história chamada Abigail, e ambos eram filhos de Joquedebe. Eram eles judeus, seguidores da lei mosaica, sobretudo na sua essência. E narra a história, bem sintetizado, que em determinado momento o pai de Estevão, naquela época Gesiel, não suportou as humilhações impostas pelo Império Romano. Ele não suportou. E isso desencadeou a sua prisão, bem como a de Estevão e sua irmã, porque ambos eram muito ligados. Apesar do esforço imenso que Gesiel fez em pedir ao pai que suportasse aquelas humilhações, que não criasse atrito com o Império Romano, porque eram eles ali incapazes naquele momento de conseguir mostrar a eles que eles estavam equivocados. Ele não obteve êxito. O pai não conseguiu conter a sua fúria. E Estevão, naquela época Gesiel, vai e assume os crimes cometidos pelo seu pai. E é condenado. As galeras romanas, que em síntese remar em condições hostil até a morte as navegações romanas. E ainda assim, ver seu pai falecendo. Ver sua irmã Abigail ficando desamparada, sem saber aonde ela foi. E a história depois nos mostra que ela foi também acolhida por outros caminhos. Esse mesmo Gesiel tem uma oportunidade e, através das suas condutas, ele consegue sair daquela condição, se converte em Estevão, conhece Simão Pedro e se torna um dos grandes pregadores do cristianismo. E aí a gente dá uma pausa aqui no Estevão. Do outro lado, nós temos Saulo de Tarso. Saulo era a promessa do farisaísmo, a promessa do templo de Jerusalém. Inteligente, perspicaz, um exímio varão, um cavalo indomável, disciplinado por tudo aquilo que ele almejava, e até o fim, seguidor fiel da lei mosaica, fiel, invariavelmente não abria mão de tudo aquilo que ele acreditava. Discípulo de Gamaliel, um dos maiores professores que existia, sem contar a sua preparação em Tarso, à luz da sua inteligência, da própria manipulação que existia ali, de guiá-lo como sendo esse que seria um dos maiores doutores da lei daquele tempo. Está aqui. Porém, Saulo não conhecia o Cristo. E todos aqueles que eram a favor do cristianismo, automaticamente se declarava a ele um adversário. E Saulo combatia os cristãos porque ele acreditava na lei mosaica. Ele não podia aceitar aquela nova lei de amor que foi implementada. Como assim? Amar ao próximo como a mim mesmo? Como assim amar o outro que não é da minha tribo? Que negócio esquisito é esse? Ele não merece entrar no templo, ele não tem cultura para isso. Então tinha-se um embate. E aconteceu, nesse interim, que Saulo começou a perseguir já o Estevão, naquela condição de cristão. E no desenrolar, Estevão não abjurou Cristo,
porque ele já conseguiu internalizar os ensinamentos, é condenado por Saulo, pelo templo, pelo sinédrio, à lapidação. Só que por ironia do destino, se assim podemos colocar, nós vamos resgatar uma outra personagem, de nome Abigail, irmã de Estevão, antes Gesiel, né? Que por ironia do destino enamora-se com Saulo, noiva de Saulo. Mas tanto Estevão não sabia mais da existência de Abigail, quanto Abigail não sabia da existência de Estevão. Quem era Estevão? Meu irmão é Gesiel. Quando ela falava para Saulo de seu irmão com muito brilho nos olhos, era de Gesiel que ela se referia, não Estevão. E Saulo a convida para conhecer a sociedade farisaica, para conhecer a sua família justamente no dia da lapidação de Estevão. Justamente no dia da lapidação de Estevão. E por consequências daquele momento, Abigail se atrasa um pouco. E quando ela chega no cenário que nós estamos pretendendo montar aqui, ela já vai encontrar Estevão de joelhos, agrilhoado a um tronco amarrado, todo dilacerado de pedradas, com sua carne toda cortada, todo ensanguentado. E aí eu vou me ater à leitura, para o nosso recorte. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, porque ela o reconheceu, não só pela física, mas pela sintonia, pela ligação que lhes era peculiar. E como se sentisse chamada à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Então existia ali ainda um resquício do fluido vital em nosso irmão Estevão. Então eles é direcionado com Estevão para dentro da sala do sacerdote. Pegue o seu corpo e leva para dentro. E é lá que vai acontecer o diálogo. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou. Abigail, ele a reconheceu. Aquela voz era quase um sopro. Era quase um sopro. Era aquilo que ele tinha de maior esforço naquele momento. Mas observe, meus irmãos, o detalhe que Emmanuel nos traz. Mas o olhar estava calmo e límpido. Como assim? Tinha acabado de ser apedrejado. Estava na frente do seu amor, irmã, e do seu algoz, entre aspas, numa sala reservada. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense, Saulo, recuou tomado de espanto. Não acreditava que ele estava ainda com vida naquele momento. O que significava tudo aquilo? Então, naquele primeiro momento, Saulo já começou a refletir. Como assim? Como assim que esse cara que eu perseguia com todas as minhas forças é meu cunhado? Que ironia, né? E olha só, não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Aí ele começa automaticamente a questionar, né? Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação? Que lhe havia de amargurar toda a vida? Ele foi o culpado ali da morte do seu cunhado. Aquilo ali ia ser um divisor de águas para ele, né? Olha a questão. Onde estava Deus? Olha como é que na hora titubeia, quando a gente não está seguindo a lei divina. Onde estava Deus? Então a fé mosaica dele naquele momento colocou ele em xeque. Colocou ele em dúvida. Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Aturdido
deixou-se ficar ali como se tivesse chumbado no solo. Ele não conseguiu se mover daquela cena que ele presenciava. E Abigail, Jesiel, exclamou Abigail, osculando e regando as lágrimas à fronte do moribundo. Como te vejo eu? Quer dizer, tanto tempo sem se ver, olha a hora que eu estou te vendo e a forma que eu estou te enxergando. Como te vejo eu, né? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. Parece que desde quando o pai dele faleceu lá, Jesiel vem sofrendo. E de tudo ela não estava errada, né? Só que não é o sofrimento como ela imaginava. E soluçava. E olha o que Jesiel disse para ela. Estou bem. Simples assim. Ele diz assim, estou bem. Disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível para mover a destra quebrada, ele estava com o braço quebrado, para acariciar os cabelos de sua irmã, como ele fazia na meninice. Com o braço quebrado, todo desconfigurado, ele ainda quis dispensar a ela o carinho que lhes era da meninice. E às vezes nós chegamos em casa um pouquinho cansados, com dor de cabeça, não somos capazes de dar uma boa tarde, não somos capazes de tratar com cortesia aqueles que nos são tão afins, que é a nossa família. Ele fala assim, não chores, eu estou com Cristo. E Abigail também, que era descendente judia, seguia a lei mosaica, de antemão questionem. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamavam de Estevão? Como te modificaram assim? Né? Quem é esse Cristo? Por que estão te chamando de Estevão? Não estou entendendo nada, né? Assim, o que está acontecendo? Ele responde, Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante, no propósito de não perder tempo, porque o tempo ali passava muito célere e ele sabia que ele ia desencarnar. E agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou lá das galeras, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que eu obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Olha a nobreza desse espírito. Ele não mudou o nome para fugir de quem ele era. Ele mudou o nome para enaltecer, agradecer aquele que o pediu, que libertava ele daquela condição, mas que não revelasse quem ele era. E, consequentemente, essa mudança de nome dificultou, de fato, o encontro de Abigail e Estevão e Jesiel naquela época, né? Mas não foi esse o motivo. O motivo foi porque ele queria ser agradecido àquele que o ajudara no passado. Vendo a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Olha o conceito que se tinha naquela época. Mas a alma é imortal, Abigail. Sinto deixar-te. Quando o mal te torna a ver. Quer dizer, nós reencontramos aqui agora, eu sinto muito eu estar partindo, mas hei de te ajudar do lugar em que eu estiver. Porque a certeza que ele tinha é que ele ia para uma morada. Independente de qual que seja, ele ia velar por sua irmã, ele ia olhar por sua irmã. Ouve, Jesiel. E olha como que ela questiona, e com muito carinho a gente compreende o questionamento, né? Ouve, Jesiel, exclamou a irmã em desabafo. Que te ensinou esse Jesus? Quem te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? Obviamente,
O que se pregava era que se você seguisse a Deus, você teria prosperidade, você teria vida boa, você não teria dor, né? Somente aqueles cultos exteriores que eram praticados, a boa túnica, né? Como assim? Como pode ser bom esse Jesus? Olha o seu estado, cabeludo, barbudo, sujo, sangrentado, condenado como um ladrão, como um malfeitor. E ela sabia, porque ela conhecia o irmão dela, ela sabia que não era. Como esse homem te abandonou? Se você diz que ele é um mestre. E Gesiel, com o conceito do Cristo, de não jogar pérolas aos porcos, diz assim: não pense dessa maneira. Prosseguiu com dificuldade: Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim, Estevão, ensinou-me, porque ela perguntou o que ele trouxe para ele, né? A mim, Estevão, ensinou-me a amar os próprios verdugos. A mim, Estevão, ensinou a amar aquele que pensa diferente de mim. A mim, Estevão, me ensinou a amar aquele que faz as maiores das atrocidades. Aquele que não conhece o Cristo como eu, Estevão, conheço. Basicamente é isso que ele está dizendo para Abigail. Ela o abraçava, carinhosa, desfeita de lágrima abundante. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava os derradeiros instantes da vida material, viu-se Estevão se agitava num esforço supremo. Então, naquele momento que ele sentia que ele já ia desencarnar, Estevão começa a ficar um pouquinho mais agitado, e olha o que ele fala para Abigail: com quem te deixarei? Ao coração zeloso de um irmão, com todo o sofrimento que ele estava passando. Olha a preocupação dele. Minha irmã, agora que te encontrei, com quem te deixarei? Enquanto Saulo lá atrás estava preocupado com o quê? Vou ter que desposar da Abigail. Ela é irmã de Estevão. Como que a sociedade farisaica vai enxergar-me? E ele preocupado, com quem te deixarei? E Abigail responde: este é meu noivo. Saulo, petrificado, ouvindo aquele diálogo, ela fala assim: este é meu noivo. Esclareceu a jovem apontando para o moço tarcense. É esse, Estevão, esse que estava te perseguindo, esse que matou milhares de cristãos, esse que fez o seu corpo estar assim dilacerado, esse que está te separando de mim. Tudo isso está implícito. Esse é meu noivo. É esse que até então vai cuidar de mim. E aí que vem, eu trouxe todo esse contexto para me trazer especificamente esse parágrafo. É aqui que está o cerne desse recorte que eu queria para a nossa reflexão, já extrapolando o nosso tempo aqui, né? O moribundo contemplou sem ódio, porque ele também não sabia que Saulo era noivo de Abigail, aquele que o seguia. Contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Saulo deve ser bom e generoso. Olha só, ele acabou de ser dilacerado em pedras. E olha para esse nosso irmão e fala assim: ele deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele companheira amorosa e fiel. Será, meus irmãos?
Olha quanto longe estamos desse sentimento. Porque aqui não era nem mais sobre Estevão, é sobre aquela que ele tinha um amor incomensurável. E ele olha para seu algoz ali, porque ele já não tinha ele como adversário, que tanto é que quando um pouquinho antes, no momento da lapidação, que ele olha para o Cristo, ele vê o Cristo, o que ele diz para o Cristo? Mestre, não computai esse pecado ao nosso irmão Saulo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não te conhece como eu conheço, Estevão. Não fazer isso. E é isso, meus irmãos. E por muito pouco, a gente recebe uma notícia nas nossas redes sociais, a gente taca a primeira pedra, a gente compartilha para o outro dar mais uma pedrada. A gente faz isso cotidianamente. Que possamos enxergar nesse pequeno recorte o Cristo que consola. Não o Cristo que vai fazer por nós, mas o que estará conosco nas nossas obras, nas nossas dificuldades. Porque o Cristo nunca abandonou Estevão, porque Estevão nunca abandonou o Cristo. E é uma via de mão dupla. Desculpe um pouquinho delongar ali 10 minutinhos, mas eu precisava concluir essa história. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Instagram, a nossa gratidão. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos juntos novamente.